Beleza. Turma, olha, a gente está numa segunda parte, né, numa segunda aula do conteúdo de levantamento bibliográfico, tá? Então, tem duas coisas diferentes aqui. Uma é a própria metodologia do levantamento bibliográfico, que eu passei um método para vocês, não quer dizer que seja o único, nem que seja o melhor, talvez ele seja adaptado para essa nossa realidade da disciplina, tá? Então, eu passei uma receitinha de bolo, né? Parece realmente uma receita de bolo, né? Faça, né, separe 10 artigos, desses 10 leia a introdução, o resumo, separe tantos, reserve, tá quase como fazer um bolo mesmo, né? Só para vocês terem um sistema, tá? Não quer dizer que seja um único. E deixei livre lá no final, eu coloquei num slide separado, lá no final falei, olha, pessoal, apliquem essa metodologia, mas se precisar diminuir ou aumentar, né, a quantidade de artigos em alguma dessas etapas, né, fazer alguma adaptação relacionada ao que você está enxergando que é melhor ali, não se preocupa, eu não vou olhar o método, né, o método eu ofereci, vocês apliquem, o importante é que no final vocês tragam 12 artigos relevantes, tá? Pode acontecer algum trabalho aí não ter 12 artigos relevantes? Pode, tá? Professor, olha, tá aqui, consegui 7 bons artigos, bem relevantes, os outros são fora, o que eu faço? Né? Me perguntem que eu consigo dar uma sugestão, tá? Ou coloquem isso no texto mesmo. Né? Os próximos não são tão relevantes, mesmo assim a gente vai abordar. Essa é uma etapa. Tá? Eu espero que vocês tenham feito, ou pelo menos começado, tá? essa etapa. Já vou abrir para vocês me dizerem, aí, alguns de vocês me darem um feedback se foi chato, super chato, mega chato, insuportável, né? Qual nível aí, ou se foi legal estudar os artigos relacionados aí ao pesquisa, tá? E a segunda parte disso aqui, que depois que faz o resumo, a gente vai escrever, né? Então, o resumo e as referências bibliográficas. E aí eu precisava passar esse finalzinho para vocês, das referências, tá? É o que eu vou mostrar hoje, tá? Então, por isso que eu deixei um pouquinho a mais. Fala, Caio. Já chegou, eu já vou te chamar aqui. Deixa eu perguntar, não só para o Caio, porque ele acabou de entrar, né? Tá, vai se localizando ainda, mas os demais aqui da aula. Algum de vocês quer se manifestar? Pode ser por chat, ou vídeo, ou áudio. Se essa etapa, mesmo que ela não tenha sido completada já, né? Se a leitura foi ruim, foi difícil, foi fácil, foi cansativo, se a pior parte foi a busca ou se a pior parte foi a leitura, como que vocês me resumem aí a experiência até agora? Sejam sinceros, por favor. A pior parte foi a busca. Na busca já tem que ler muita coisa, né? Porque mesmo falando assim, lê só o resumo, mas você vai buscar significa ler muitos resumos, né? E jogar muita coisa fora já de cara, separar algumas. O Henrique achou a busca mais fácil. Ou não, mais difícil, desculpa. Li errado aqui. Então, o Rafael achou a pior parte a busca, o Henrique achou a pior parte a busca, o Otávio está fazendo a busca ainda, né? E achando poucas coisas. Tem dois extremos são ruins, sabe? Quando a gente acha muito pouco do assunto e quando a gente acha muita coisa sobre o assunto. Esses dois extremos são muito difíceis, porque quando a gente acha pouca coisa, a busca é cansativa, né? Você navega, e tudo não... Tem um termo da busca que faz sentido, mas o restante da pesquisa não está dentro daquilo que você está lendo ali, então é ruim. E quando é muita coisa também é ruim, porque tem que ler muito daí para selecionar o que é bom, sabe? Aí tem que olhar outros critérios que não sejam só os repositórios, às vezes tem que ver se as conferências, se a revista é qualificada, né? A gente nem falou disso ainda, tá? Se não é recomendável pegar referência de outra monografia, pode pegar, não tem problema. Se você está lendo uma monografia, ou você chegou numa monografia, de alguma maneira, né? Que tem muita relação com o seu trabalho.
ela tem as próprias referências dela. Eu iria direto nas referências ali. Você fala, se tem relação com o seu trabalho e você está lendo e vê que ela atende bem, é uma boa monografia, está te servindo, olha as próprias referências da monografia e começa a busca por ela. Não há problema nenhum, tá? Júlio trocou de tema, deixa eu ver, mas o meu orientador disse que a área de pesquisa é bem limitada, vou começar novamente as pesquisas, tudo bem, tá? Você tem até segunda e se precisar de mais um tempinho, não há problema a gente estender. Vocês me deem um feedback na segunda-feira se vocês precisarem de extensão, tá? Mas, repito, a entrega é só para a gente pôr um marco, né? Ó, tá entregando uma parte aqui, mas vocês têm direito a melhorar esse pedacinho, né? Que é a parte das referências aí, no decorrer do trabalho. Tá? Por enquanto é só trabalhos relacionados mesmo, né? Só um foco bem definido aí, só para a gente marcar essa entrega. Mas alguém achou, alguém leu, tá lendo e tá aprendendo, fala, puxa, eu tô lendo, tô achando legal ler, tá? Alguém chegou nessa etapa de achar bom ler? É legal, eu acho, ler, né, algumas coisas quando elas são bem escritas e elas têm uma pesquisa legal. Estou preocupada que acho que vocês estão muito ainda voltados à busca, provavelmente começaram tarde, né? E é uma parte chata. Gregório, você pegou o projeto lá no final, né? Você tá num projeto, você está ajudando lá nos testes já e toda essa parte anterior já praticamente está feita, mas a gente vai precisar que você revise as referências da Raíssa, que deve ter novidade aí. O Otávio falou, é verdade, quem faz pedagogia lê pra caramba, quem faz direito lê absurdamente, a gente é muito preguiçoso para ler, gente, tem que ler um pingo de coisa e a gente acha o cúmulo. Mas se eu falar para vocês ficarem jogando na frente do computador, vocês ficam a noite inteira, né? Só cansa a vista, a leitura cansa a vista, né? O jogo não cansa muito, não. Aí o Eduardo achou bastante coisa, mas que diferem, né? Artigos que diferem em alguns pontos. Legal, tá? Já tá tendo uma visão crítica aí. Vai ter que talvez selecionar aqueles que mais interessam para colocar. Legal. Bom, na segunda vocês me dão um retorno se na hora da aula mesmo, né? Vocês me dão um retorno se vocês precisarem de mais dias para entregar um trabalho melhor, tá? Com relação às referências. Tá? Eu vou abrir aqui esse slide aqui. Um pouquinho que ele pegou a tela errada aqui. Aí hoje eu tô num lugar diferente da casa aqui, tô meio apertado, não tô conseguindo me virar aqui. Outra tela e tudo. Aqui, pessoal, eu comentei isso com vocês na última aula. Imagino que vocês estejam vendo isso na prática ou fazendo isso aqui na prática. Só queria dar uma revisadinha rápida, tá? Que a hora que vocês selecionarem os primeiros artigos, tá? Não é o ideal fazer o seguinte, ó, por exemplo, achei o artigo A, tá? Não é o ideal. Achei um artigo A que me interessa. Tá? Não vale a pena já sair fazendo leitura em profundidade, ou seja, já vou lá pegar a referência A1, né? Tem lá dentro, lá no artigo A, ou no trabalho A, lá nas referências do trabalho A, tem um A1, um A2 e um A3. Na verdade, tem muito mais do que isso, né? Nós vamos pegar que tem um A1 lá que vocês gostaram também. Fala, puxa, olha, A1 é uma referência importante do artigo A. Então vou ler o A1 também. Aí, a hora que você está lendo o A1, ele faz uma citação de um outro, que eu chamei de A11. E aí, se você seleciona esse A1 para ler também, e começa a fazer essa leitura em profundidade, a tendência é que você vai passar, a sensação é que você vai passar o resto da sua vida lendo, porque você nunca vai ter a sensação de que já está bom, sabe? Então, o melhor nessas horas não é você fazer a leitura em profundidade, tá? O melhor é separar. Se você achou o A1 um bom artigo, pelo resumo você já achou ele um bom artigo, separe ele, chame ele de B,
tá? Deixa como se fosse a sua primeira, o seu primeiro nível dessa árvore, tá? Bem definido. Então, separa quem é o A, quem é o B, quem é o C. No caso de vocês aí, vocês iam fazer isso acho que com 10, se não me engano, né? Com os 10 primeiros ali, os 10 que vocês gostaram mais na busca, separar esses 10, tá? Então, para ter um começo bem definido. E aí sim tentar depois, né? Deixa eu até abrir a outra. Aqui, ó. Nesse ponto, você está lendo o suficiente para selecionar ou não o artigo. Tá? Então, esse que é o ponto, que você só está lendo o suficiente para você selecionar ele ou não. Você não está lendo para entender toda a metodologia aplicada, ver os resultados e criticar ou gostar ou não, né, do artigo. Você está lendo só para selecionar ele ou não. Tá? Então, aí, quando você faz essa leitura rápida, né, que geralmente é resumo, um pouco da introdução, um pouco da conclusão, você já, esse aqui me interessa. Separa ele nesse nível principal, tá? Isso é a tua separação, né, para a próxima etapa da revisão. Aí você começa a leitura em largura, para compreender melhor o assunto de uma maneira geral, né? Então pega tudo que tem ali, de repente o A, B e o C podem ser os mais recentes, tá? Os trabalhos mais recentes daqueles que você leu, faz uma categorização própria, né? Os mais recentes, ou escolhe um critério, falo, vou usar esse critério aqui como sendo meu critério principal. Não vai aleatório não, que você vai provavelmente pegar porcaria para ler. Né? Mas depois que selecionou os primeiros, aí sim, comece a leitura em largura para compreender melhor o assunto de uma maneira geral. Quando sentir-se confortável com o conhecimento adquirido nesse nível, selecione aqueles artigos que chamaram mais a sua atenção e a partir deles faça uma busca em profundidade. Tá? Aí que você vai começar a tentar ler artigos em profundidade, né? Referências das suas referências, tá? Aqui eu dei um exemplo nessa árvore aqui de 3 níveis, né? Mas no exercício que eu passei para vocês, eu falei para vocês ficarem em 2 níveis só, tá? Pra vocês não se aprofundarem muito. Se tiver um assunto que valeu muito a pena se aprofundar, se aprofunda só nele, vai naquele braço que vocês estão, tipo assim, o C tem um C1 muito interessante, que tem um C11 muito interessante. Vai só naquele braço em profundidade e mantém o resto em largura, tá? Para vocês poderem começar a ter um conjunto relevante. O conjunto relevante vai ser todo o conjunto que vocês ficaram no final. Tudo que vocês forem jogando fora, vão tirando da pastinha de vocês, né, da pasta de artigos, e no final a pasta de artigos deve ter os 12 que você mais gostou, ou uma categorização dos que você mais gostou, e você escreve sobre os primeiros 12, tá? Aí na hora de fazer o resumo, aí não tem jeito, aí esses 12 vocês vão ter que ler ele de cabo a rabo, né? Ler inteirinho, para poder resumir, entender o que foi feito. Às vezes, durante a leitura final, essa leitura mais profunda, vocês descobrem que aquele artigo não era nada legal, que parecia muito bom, mas não tem nada a ver e com o que você está fazendo, joga ele fora, né? Mas eu já tinha passado pelas outras etapas, paciência, né? E todo mundo que você selecionou a partir dele provavelmente vai ser jogado fora também, né? Então, crie aí seus próprios métodos, né? Seguindo como base esse que eu passei nesse exercício, tá? Só para vocês terem um pontapé inicial, tá? Vocês ficaram no final aí com 12 e vão me entregar esses 12 resumidos, tá? Aí, beleza. Aí, na hora de resumir, pessoal, a gente vai fazer lá no Overleaf, vamos fazer em LaTeX, vai ficar bem mais fácil, vocês vão amar LaTeX depois que vocês verem essas normas ABNT, porque o LaTeX faz com que a gente não precise entender nada de norma ABNT. Norma ABNT é a coisa mais chata que existe na Terra, tá? Tinha que ser brasileiro, né? Eles tinham que fazer aqui no Brasil um negócio tão chato. Né? Não sei se vocês já fizeram uma leitura, tem livros de 200 páginas sobre norma ABNT, né? Que segue norma ABNT, né? Tem que seguir a própria norma. E são muitos detalhes. Tá? Se o artigo tem mais de 3 autores, como que deve ser referência? Se o artigo tem menos do que 3, se o artigo tem 2 autores com o mesmo sobrenome, qual é a norma, sabe? Tem 1 milhão de... Eu já respondo, tá, Otávio?
Tem 1 milhão de normas de regrinhas. Eu não estou interessada que vocês aprendam isso, gente, de verdade, porque isso aí tem livro, sabe? Se vocês precisarem alguma hora, vocês vão ter que seguir. É um conjunto de regras, né? Eu não preciso ficar aqui explicando a regra para vocês. Eu prefiro 1000 vezes que a gente aprenda a editar textos em LaTeX. O LaTeX já aplica algumas normas para a gente. As normas que a gente tem no LaTeX para computação são suficientes, sabe? As normas que a gente tem nos estilos, né, de referências bibliográficas da SBC, da I3E, da ACM, a gente aplica trocando uma palavrinha lá no LaTeX, tá? Então, eu prefiro 1000 vezes que vocês aprendam a usar o LaTeX do que vocês fiquem aprendendo normas aqui, e passo depois para vocês um livro, um PDF, alguma coisa, para vocês terem as normas guardadas, caso vocês precisem em algum momento, tá? Mas vou passar aqui no slide só um resumão, porque pode ser que vocês precisem no próprio trabalho de vocês agora, tá? Otávio, eu gostaria que já fosse em LaTeX, mas eu ainda não dei aula de LaTeX para vocês, né? Então, se você não conseguir, não tiver conseguindo mesmo, não faça em LaTeX ainda, tá? Mas o ideal seria já no projeto do Overleaf, porque antes dessa tarefa que a gente tem agora, tem uma tarefa anterior que era abrir um projeto no Overleaf para escrever em LaTeX. Minha sugestão, já vai direto para o LaTeX, você vai ter bem menos trabalho lá do que formatando em normas no Word, tá? Você vai lembrar sim, com certeza. Com certeza que vai ser mais fácil no LaTeX, lá no projeto do Overleaf, do que se você for digitar no Word e colocar esse monte de regrinhas aqui, tá? Quando vocês estiverem numa referência bibliográfica, que seja um livro, aqui tem escrito quais são os itens obrigatórios da referência bibliográfica, mais ou menos o formato, tá? Isso na norma ABNT, tá, pessoal? Sobrenome com letra maiúscula, vírgula, o nome do fulano, ponto e vírgula, sobrenome do segundo autor, vírgula, o nome do segundo autor. O que tá tudo em maiúsculo são os sobrenomes. O nome, que seria o primeiro nome do cara, ou o primeiro nome e o primeiro sobrenome, né? Só a primeira letra maiúscula. Tá? Tipo assim, Liana com L maiúsculo, Desandre com D maiúsculo, ou D ponto, né? E aí o Duenha com todas as letras em maiúsculo, por exemplo. Tá? Embora eu tenha mais um outro sobrenome que eu ganhei do meu esposo, mas eu não uso para referência bibliográfica. Muito estranho. Parece que eu estou dando meus créditos para outra pessoa, porque parece que não sou eu a Garanhane não sou eu sou a Duenha. Parece que o que eu fiz, eu passei adiante, amor, eu não gosto, não uso. Eu uso só... E olha só, né, que absurdo, mas gente, esse negócio de nome é uma coisa assim, eu não teria colocado nome de casado, não, se eu tivesse pensado melhor, porque a gente recebe um nome é uma coisa sagrada, sei lá, eu não me sinto, não, sei lá, parece que não é meu, sabe? Parece que sei lá, eu acho muito estranho, não gosto. Mas eu não vou mudar, senão eu vou ter que fazer todos os meus documentos de novo. Depois, pessoal, quando terminou os autores, né, põe um ponto, e aí título, se tiver subtítulo, edição, se tiver, local de publicação, São Paulo, Campo Grande, Paris, né, algum local de publicação, editora, se tiver, ano de publicação da obra. Tá? Então, isso se for livro. Se tiver mais de 3 autores, a gente usa esse termo aqui, ó, et al, ponto. Isso é uma abreviação de um termo em latim chamado et ali, que, de maneira geral, significa o seguinte, ó, é o fulano de tal e os seus colaboradores, tá? Então, Duenha, vírgula, Liana, et al, significa Liana, Duenha e os seus colaboradores, tá? Qual é a regra? Quem entra como principal autor e quem entra como colaborador? Isso não tem como definir, porque quando a gente vai referenciar o trabalho de outra pessoa, a gente não sabe quem é o que colaborou mais, ou que é o aluno, às vezes um aluno do doutorado ali, quem é o supervisor dele, o orientador, a gente não sabe, né? Então, é muito difícil a gente ser justo em colocar o nome aqui realmente do principal autor. Tá? Às vezes, nas publicações, isso fica indicado, eles falam, né, a publicação tem que sair assim, né, indicam, mas muitas vezes não. Tá? Você vai assistir tênis aqui? Você expulsa de outro ambiente, gente.
você vai ligar e se atrapalhar. Tá saindo no YouTube aqui tudo. Tá, se atrapalhar eu vou para outro lugar. Ó, se tiver, então, mais do que 3 autores, a gente não coloca o nome de todos eles para não ficar muito longo, tá? O restante é igual. Se a gente estiver referenciando uma revista, tá? Tem outros itens que entram, né? Como o título da obra, que é o mesmo título do trabalho, né? Título da revista, tá? O número, que geralmente, às vezes tem revista, tem volume, né? Volume 3, volume 4, volume 5, e quais as páginas, tá? Desse trabalho dentro daquele volume da revista. E qual o ano, tá? Aqui tem alguns exemplos para vocês seguirem depois, se precisar, tá? Se for uma monografia, uma dissertação ou uma tese, tá? Aqui tem um exemplo, e quais são os itens obrigatórios também, tá? E outros padrões, porque ali a gente estava falando de norma ABNT, então são as regras aqui no Brasil, cheio de detalhezinhos, mas tem padrões, ó, aqui está o da ABNT, o mesmo artigo no padrão da CM muda um pouco, tá? Então, se a gente usar o padrão da CM, deixa eu ver aqui, ó, não tem letra maiúscula no sobrenome do cara, ó. Tá vendo? Aqui tem negrito na norma ABNT e na ACM não tem, tá? Na I3E parece bastante com da ACM, os internacionais têm bem menos regras, sabe? Os padrões internacionais. E aqui tá o da SBC, coloquei os que a gente acaba usando mais, tá? Poucas diferenças, ó, aqui na I3E coloca entre aspas o título do trabalho, ó. Aí na CM não coloca entre aspas. Bom, agora vem a boa notícia, né? Muita babaquice, né? Não, você não tem ideia, isso aqui eu resumi, isso aqui é 1% da babaquice. Então, gente, olha isso, vai sair tudo no YouTube eu falando que metodologia científica é uma babaquice, né? Mas é porque é muito detalhezinho, gente, muito detalhezinho. Mas assim, como a gente usa LaTeX, gente, agora vocês vão entender, olha só que maravilha. A gente pega uma entrada desse jeito aqui, tá? Você pega uma entrada desse jeito aqui, na própria referência, se você vai pegar a referência da CM, já tem esse conjuntinho aqui de campos preenchidos para aquele artigo. Se você vai pegar ele na I3E também, se você vai pegar no Google, você já consegue pegar com a referência, assim, do LaTeX, sabe? Com a referência .bib, que a gente chama. Você consegue o BibTeX, né? Que é essas entradinhas aqui para um artigo, tá? Então, esse artigo aqui, ele tá com uma entrada do tipo in collection, deve ser como se fosse um artigo em anais, né, dentro de uma coleção de artigos, alguma coisa assim, ou uma revista, tá? Aí tem aqui um nome que a gente coloca, porque a gente vai citar usando essa entrada, esse Smith 99 aqui, esse é a gente que escolhe, tá? A gente depois vai fazer a citação por ele, tá? Ele vai ser a referência para a gente citar dentro do texto. Quem são os autores, o título da revista, se for uma revista, né, nesse caso, quais páginas. Tá, esse in collection é bem em formato de revista mesmo, ó, porque tem book title e tem pages, né, ou seja, a gente falou quais são as páginas da revista que estão trazendo esse artigo, quem publicou, que ano, tá, se tem um editor a gente coloca também. Isso aqui a gente pega pronto. Se não tiver pronto, a gente digita, tá? Aí lá no nosso arquivo em LaTeX, a gente só vai colocar isso aqui, ó, o estilo de bibliografia que a gente quer. Então, aqui foi um Bibliography Style SBC, no meu exemplo. E qual é o nosso arquivo de bibliografia, tá? / bibliography aqui, com o nome do arquivo .bib, tá? Aí, fazendo isso aqui, pessoal, só fazendo isso aqui no arquivo LaTeX, e tendo essas entradas que você vai copiar dos artigos, né, de onde você buscou os seus artigos, você já cria suas referências bibliográficas sem ter que digitar ou ficar formatando uma por uma, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu trouxe 4 referências no formato da I3E, tá? A I3E numera. A gente não precisa fazer nada disso aqui. A I3E vai fazer, o LaTeX vai fazer usando esse estilo da I3E. Tá? Esse é o nome do estilo, ó, I3ETR. Tá?
Então, aqui parece um livro, aqui também um livro ou uma revista, acho que aqui está com cara de ser revista, uma publicação em revista. Aqui também está com cara de ser uma publicação em revista. Aqui também, tá? Tudo bem? Aí daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Aí o Rafael acabou de falar. Daí a gente vai usar barra site, né? Ou barra CITE, né? Que é um comando, para simplesmente fazer a citação dentro do texto, tá? Que é o ponto que a gente está aqui. Tá? Para fazer citação. Então, lá no seu texto, você fez assim, ó. Por exemplo, aqui é um texto. Ó. O empreendedor aprende fazendo. Aprende com os erros que comete. Ó, esquece essa vou corrigir depois para vocês. Esquece essas aspas aqui, ó. E esse ponto aqui também. Eu vou apagar depois para vocês, que ficou errado, tá? Esse é um sistema autor-data, ó. Aqui é o sobrenome do autor e o ano, tá? Provavelmente essa referência vai estar lá no final do seu texto, né? E vai ser fácil de você reconhecer, tá? Não pode ter ambiguidade, ou seja, do Labella 1999 não pode ter dois, tá? Se tiver dois autores chamados Dolabella, ou se o Dolabella tiver duas publicações na sua referência, vai ter que ter anos diferentes. Se não tiver, a gente vai ter que diferenciar, tá? As duas publicações de alguma maneira, tá? Para não ter ambiguidade. É outra forma que o empreendedor aprende fazendo, aprende com os erros que comete, Dolabella, 1999, página 66. Tá? E a gente acrescentou mais uma informação aqui na citação. Né? O sistema numérico é esse aqui usado. Eu prefiro esse aqui 1000 vezes, porque eu acho ele mais resumidinho, tá? Você não põe o nome de autor, nem data, nem nada, você põe número, tá? Na hora de citar, vai aparecer o número da citação. Por exemplo, ó, o empreendedor aprende fazendo, aprende com os erros que comete. Número 1, tá? Número 1 é quem? Lá na lista, tá? Por exemplo, aqui tá chutado, tá? É o livro do Knut. Tá? Citação direta. De acordo com Barros, 1991, página 62, esse aqui já está no seu texto, a citação, tá? Para esse tipo de citação, é mais bonito mesmo essa citação que usa o nome do autor, ano, né, e talvez a data, do que você colocar assim, de acordo com 2, de acordo com 3, de acordo com 1, fica feinho, sabe? Então é mais bonito assim mesmo, né, de acordo com o nome do cara, de acordo com Barros, né. Aí aqui é uma citação direta, você está pegando o texto na íntegra, ó. Interpretar significa buscar o sentido mais explicativo dos resultados da pesquisa, aí tem aspas, tá, porque você está citando diretamente. Tá? O que mais? Ah, tá. Aqui, ó, pessoal, esse material aqui, eu posso subir ele para vocês no Ava depois, tá? É um livro só com um manual, né, de normas, tá? E normas da ABNT. Então, é bom ter isso em mãos na hora que precisar, tá? E aí, agora sim, o que o Rafael falou ali, na hora que a gente quer fazer a citação em si, ó, né? Aqui tá um texto qualquer, tá, pessoal? Que eu peguei do nosso Overleaf, lá daquele nosso projeto do Overleaf. Aqui tá o texto que você tá usando. E aqui tá a referência, a citação, né? Ou seja, aquilo que você... Agora eu vou citar. Eu coloco um tio na frente só para ele acertar o espaçamento, tá? É bom usar esse tio que ele coloca um espaçamento melhorzinho entre a última palavra e a citação em si, tá? Se você não colocar o tio, ele pode só ficar meio feinho aqui, tá? Lá no LaTeX. Então, eu sempre coloco tio e o comando de citação, tá? Essa entrada aqui, ó, que vocês vão usar aqui, ó, Knut 84, é a que vocês escolheram lá no Bibliotex, tá? Então, a gente só precisa saber isso agora, ó. Qual é a indicação, a referência da citação, tá? E vocês podem colocar vírgula e quantas outras vocês precisarem, ó. Tá? Num outro formato, pode colocar um único comando de citação com as três referências separadas por vírgula. A diferença vai estar no resultado final, ó.
No primeiro exemplo, vai sair colchetinho 1, colchetinho 2, colchetinho 3, tá? E no segundo, nesse aqui, ó, vai sair colchetinho 1,2,3, tá? Bem intuitivo. Então, assim a gente faz citação em LaTeX. O que foi? Citação em LaTeX com padrão de numeração, tá? Com esse padrão de citação numérica mesmo. E se for o padrão de citação da SBC, que é o que vocês estão usando ali, eu não gosto muito não, tá? Mas é só para obedecer a SBC, vai sair assim, ó. Com nome do autor ou dos autores e o ano, tá? Eu acho meio carregado, né? Na hora que você está lendo, ler autor e ano, né? Às vezes são mais do que 2 autores, às vezes, né? E ele coloca toda a informação. Aí fica um pouquinho carregado no texto, mas é o padrão da SBC, tá? É o que vai aparecer no de vocês. E esse último também é usando o padrão da SBC, só que citando os 3, né? As 3 referências dentro do mesmo colchetinho, tá? Exatamente o mesmo segundo exemplo lá do slide de cima, só que usando o padrão da SBC. Tá? Então, resumindo, para não ter... O que vocês vão fazer? 1. Ler e resumir os 12 artigos. Como vocês conseguiram os 12? Usando aquele método lá que eu passei, com as adaptações que vocês acharem necessárias. Tá? 2. Editar, na verdade vai ser um preencher, né? Sei lá. Preencher a seção de trabalhos relacionados do seu projeto do Overleaf. Usando citações para cada trabalho resumido, lido e resumido. Quer dizer, você pode ter até, você pode não resumir um determinado trabalho e citar ele, tá? Porque, de repente, para resumir um trabalho, você leu outros. Você pode citar também, não tem problema. Tá? Preencher a seção de referências. Usando o LibTeX, né? Que é... Se você vai usar LaTeX, nada mais é do que... copiar para o arquivo. Todas as entradas das suas referências lá no arquivo .bib e acrescentar esse comandinho aqui, ó. Aqui, não consigo copiar, né? Bibliography Style, SDC. Como que é esse pequenininho assim que tava esse style inteiro? Eu não lembro mais. Style, tudo inteirinho. Bibliography Style SBC. E logo depois, barra. E na hora que você compilar, vai aparecer. E pronto. Não precisa nem abrir aquele arquivo de normas da ABNT por enquanto, tá? O que pode acontecer? Pode acontecer de uma hora vocês... se vocês tiverem que enviar um trabalho para alguma revista, né, ou de uma outra área, por exemplo, de biologia computacional, tá? Estou chutando. Tá? Pode ser que lá eles exijam norma ABNT, né? Então aí a gente tem que adaptar. Mas a grande maioria das revistas, eventos da computação usam o padrão da SBC ou um daqueles padrões internacionais, ACM, 3E. Na computação, o pessoal não é
muito ligadinho nessas normas, não, tá? A gente usa as normas mínimas, aquelas que já estão dentro desses padrões aqui, reconhecidos internacionalmente e da Sociedade Brasileira de Computação, então para a gente já está suficiente, tá? A BNT é bem mais completinha, cheia de muitas regrinhas, tá? Chega a dar até um negócio estudar isso. Tá? Agora, esse ponto aqui, pessoal, por último, que é o finalzinho já do que eu precisava mostrar para vocês, eu vou só parar aqui. Eu mostrei um dia, mas eu vou mostrar de novo, porque isso vai facilitar a vida de vocês pra caramba, tá? Deixa eu abrir aqui tudo. Deixa eu colocar a tela aqui, o Google para vocês. Vou pegar aqui, ó. Deixa ele carregar. No começo, toda vez que eu preenchi aquele ponto .bib, né, com a bibliografia, eu não sabia que a gente podia pegar todos os campos da referência, né, daquela referência bibliográfica prontos já, preenchidinhos, bonitinhos. Eu digitava. Então, ficava faltando campos, né? Tinha coisa que eu não conseguia achar ou que eu não sabia exatamente o que colocar, né? Eu não sabia a diferença, por exemplo, de editor. Às vezes, numa revista, eu não achava quem era o editor, né? Então, me enrolava um pouquinho nisso. Aí, depois que eu comecei a usar o Google Acadêmico, né, o Scholar, acho que é a mesma coisa Google Acadêmico e o Google Scholar aqui. Eu vou escrever um artigo aqui, tá? Vou pegar esse aqui mesmo, ó. Qualquer coisa aqui. Peguei o primeiro que eu vi na vida aqui, tá? Vou pegar esse texto aqui. Eu estou buscando um artigo com esse título aqui, tá? Achei o artigo, ó, tá aqui. Ele achou para mim o artigo com esse título certinho, né? Se eu tivesse colocado só, vou colocar só computação aproximada, para ele achar mais coisa. Aí ele achou um montão, né? Quando ele acha aqui, eu não sei como que ele ranqueia, tá? Tem as regras do Google para ranquear. Mas aqui eu vejo, ó, 15 versões de referências a esse mesmo artigo. Isso aqui não uso muito. Eu uso mais isso aqui, ó. Esse símbolozinho que são as aspasinhas aqui, ó. Clica nele, aparece 3 formatos diferentes da mesma citação, tá? É o mesmo artigo. Também não estou interessado nisso, estou interessado já no BibTeX. Eu clico aqui no BibTeX e ele me dá isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? Já certinho. In Proceedings, que é anais de eventos, um nome que ele criou aqui para essa entrada, title, autor, book title, pages, year e organization. Tá? Então, eu copio isso aqui. Tá? Esse aqui tá curtinho, tem uns que são enormes, tem até o abstract. Tá? Deixa eu chutar um outro aqui qualquer. Vou pegar um. Vou pegar... O que ele acha do Multi-Explorer? Aqui. Esse aqui. Multi-Explorer. Apareceu de cara aqui, o primeiro. É o nosso aqui da... A gente vai em citação. BibTeX, tá aqui. Prontinho o BibTeX. Ele preparou pra gente, tá? Tem a página, tudo certinho. Tá? Publicado em 2015. E o outro nosso aqui também, ó. Dark Silicon Aware Design Space Exploration. Aqui, ó. Esse aqui acho que tem até fotinho, ó. Ricardo, eu, Ana Carolina. Deixa eu ver. Pode ser que tenha o BibTeX aqui na tela também da Elsevier, ou da Science Direct aqui. Mas eu vou aqui mais fácil. BibTeX. Tá aqui, prontinho. Tá? Então, o único ponto que seria chatinho, que era criar as bibliografias, né, criar as entradinhas lá do BibTeX, que seria nesse que a gente vai olhar agora aqui. Ó, que seria aqui, o passo 3, né? Preencher não. Esse aqui. Copiar para o arquivo .bib, né? Esse 3.1 que seria aqui. Copiar para o arquivo .bib todas as entradas das suas referências. Isso vocês vão no Google ali e vocês vão achar
todas as referências prontas, não tem que ficar digitando nada. Então, assim, eu prefiro 1000 vezes que vocês já façam tudo isso no LaTeX, vocês vão ter bem menos trabalho, tá? Tudo bem? Dá para encarar até segunda-feira ou um pouquinho mais, se precisar, quarta, quinta? Conseguem? Manifestem-se ou calem-se para sempre. Tá, beleza. Ah, vocês podem, a gente pode até deixar, pessoal, para a semana que vem, mais pro meio, pro final de semana, desde que vocês façam bem feitinho, não tem problema nenhum, tá? Caio, eu já coloquei para segunda, tá? Mas eu pedi pro pessoal, na aula de segunda, me dar um feedback no dia, tá? Quem tiver com dificuldade, ainda não terminou, pode ficar um pouquinho a mais. Tá? Na segunda-feira, vocês me dão um feedback, aí a gente mexe na data se precisar. Tá? É que eu sei como que funciona, né? Se eu colocar hoje, eu colocar sexta que vem, vocês vão começar na quarta. Tá. Beleza. É isso, pessoal, que eu queria finalizar com vocês hoje. E me colocar à disposição aí para ajudar no que vocês precisarem, tá? Para vocês fazerem bons trabalhos relacionados. Greg, eu acho que vou precisar te orientar um pouquinho sobre o seu trabalho, porque eu acho que o seu tá com um volume grande já de referências lá, mas eu quero te orientar, porque tem umas antigas que eu quero que você talvez jogue fora e outras que você possa incluir, tá? Assim, você não vai ter um trabalho tão grande quanto o do resto do pessoal, porque você já está pegando um trabalho que já está formatado, né? Mas tem coisas ali que a gente pode jogar fora por estarem antigas e você tentar incluir pelo menos umas 4 ou 5 novas, tá? Depois você me chama no WhatsApp ali e a gente pode conversar. Inclusive, pessoal, eu queria ver se um de vocês podia, por favor, alguém se prontifica, quer criar um grupinho, um grupo no WhatsApp e mandar um link aqui, coloca o meu número. 98. Queria que alguém criasse, alguém se prontifica aí? Tem que mandar o link aqui, ou mandar o link para mim, né? Ou me colocar lá no grupo para a gente compartilhar o link e eu mandar para a turma toda, porque tem hora que um WhatsApp faz falta, tá? Para a gente fazer um aviso rápido, alguma coisa assim. Tem alguém aqui que pode criar? Que está com o telefone fácil aí na mão? Ou no computador? Otávio? Então tá. Não precisa ser já não, Otávio. Pode criar com calma e aí depois a gente coloca você me manda o link ou me inclui no grupo e aí a gente manda para todo mundo pelo AVA, tá? Porque daí o pessoal pode entrar, quem quiser, né? É só para recados rápidos, às vezes uma aula que a gente vai cancelar ou um adiamento de trabalho, alguma coisa que dá para rapidinho avisar vocês ali. Depois no final do semestre a gente cancela e eu prometo não ficar dando bom dia para vocês no grupo. Ninguém gosta, né? Nem ficar mandando muito GIF, né? Então tá bom. Gente, obrigada, viu? Um bom final de semana para vocês e a gente se encontra na segunda, então, tá? Mandar um monte de florzinha, Caio. O Juliano foi tomar a segunda dose. Hoje é o dia, né, da galera. Eu esqueci da presença, né, pessoal? Espera aí. Deixa eu fazer já, tá? Deixa eu interromper a gravação aqui.